as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, do tempo e no espaço virão te adorar. Que tu seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus. Só nos cabe todo dedicar, oferta suave ao Senhor. Grandes talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Hoje, segundo domingo de Quaresma, tempo de reflexão. Vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Façamos agora alguns instantes de oração, de adoração, silenciosamente. E logo após eu vou pedir para a nossa irmã diaconisa Roberta que quebre o silêncio com a oração de adoração. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia em sua casa e em sua presença, ó Pai. Pedimos agora, Senhor, que neste momento o Senhor permaneça conosco neste culto, para que nós possamos ouvir a tua voz, para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos sair daqui, Senhor, e seguir o nosso caminho na tua luz, Senhor. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cantemos agora o cântico número 29 do Cantai Todos os Povos. Ó Rei Sublime. Vamos colocar em pé? Ó Rei Sublime, em majestade de glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, os que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, vinde de Deus, dai vossas glórias que levam os céus. Nos altos céus, augustos anjos soam, glória eterna.
Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias, quem leva os céus. Santo és, ó Deus, reinando eternamente, vem sobre o mundo império sem igual. Teus são a terra, o céu e o mar semente, em tudo opera o teu poder real. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias, quem leva os céus. Ó Santo Deus, ó povos desprostrados, ante o fulgor da resplendente luz, junto a teus pés, os filhos resgatados, servos inúteis, salvos por Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias, quem leva os céus. Ainda em pé, vamos fazer a leitura que consta em nosso boletim. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo e não ficarei com medo de ninguém. Quando os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Ao Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e que eu quero só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim, vencerei os meus inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, ofereceis sacrifício no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. O Senhor ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e me responde-me. Tu disseste, venha me adorar. E eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim, não ficais irados comigo, não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixeis, não me abandonastes, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem. O Senhor cuidará de mim. Ó Deus, ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, ó Senhor. Nesse momento podemos assentar. É o momento que nós confessamos os nossos pecados a Deus. E já no espírito de confissão, façamos ao cântico, né? Vamos cantar o cântico número 46, primeira e segunda estrofe. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a
chamada a confissão. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Cantemos agora a terceira e a quarta estrofe. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais essa bênção da vida eu descrevi. Com tudo é possível e dela parte, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Escolho precário destino, nome riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso, Teremos agora alguns instantes de oração silenciosa. E logo após esses momentos de oração silenciosa, eu vou pedir para a nossa irmã presbítera Bia que faça a oração audível de confissão. Senhor Deus, nos colocamos na Tua presença para pedir Teu perdão. Sabemos que somos falhos, sabemos que cometemos erros, sabemos, ó Pai, que muitas vezes não nos atentamos aos Teus mandamentos, não atentamos aos nossos irmãos, não atentamos, Senhor, ao amor que devemos ter no dia a dia. Pedimos, ó Pai, que nos ajude e que nos ilumine, ó Pai, para que possamos fazer a Tua vontade e não a nossa. Cuida de nós, Senhor, acompanha-nos e sabemos que o Teu amor é infinito e mesmo insistindo nos erros, Tu nos perdoa. Ajuda-nos, Senhor, a errarmos menos e a buscarmos sempre a Tua vontade. Em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Quem, ó Deus, é semelhante a Ti, que perdoas as iniquidades e esqueces as transgressões dos restantes da Tua herança? Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Vamos cantar agora com a banda M. vamos ficar em pé então para louvar ao Senhor, dizer que Ele é exaltado nos céus, eu louvarei. Que nós possamos louvar ao Senhor, dizer que a verdade dele é a que vai sempre reinar. Eu louvo
Poderia ser. Eu gostaria de chamar agora aqui a Carla para fazer a leitura do Antigo Testamento, de Gênesis 15, de 1 a 12, de 17 a 18. E depois já vou pedir para se posicionar também. Aí logo depois a Sueli faz a leitura do Novo Testamento, tá bom? Diaconisa Carla. Leitura no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 15, de 1 a 12, 17 e 18. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número de seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor, eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor, meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que essa terra será minha? O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra, uma ovelha, todos de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades, uma em frente à outra, em 2 fileiras. Porém, as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: Prometo dar aos seus descendentes essa terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates. Palavras do Senhor. Aleluia, aleluia. Sueli? Leitura do Novo Testamento, Lucas 13, 31 a 35.
Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminei o meu trabalho. E Jesus continuou: Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã, depois e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não verão mais até chegar o tempo em que lhe dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Palavras do Senhor. Eu vou pedir agora para a nossa irmã Adriana que faça a oração de iluminação. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa essa manhã. Pedimos agora, Pai, que o Senhor ilumine, Pai, o pastor, para que ele traga a sua mensagem para nós, Senhor. Abre os nossos corações, derruba as nossas resistências, Pai, para que nós possamos absorver a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Hoje lerei 2 textos bíblicos. Um é no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27, onde podemos ler: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no Evangelho de João, capítulo 4, versículo também 27, nós encontramos o seguinte texto. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? Que Deus nos abençoe da leitura ou das leituras do texto da palavra dele e que esteja falando conosco através da meditação. Esta semana, no dia 8 de março, precisamente na terça-feira agora, o mundo todo celebrou o Dia Internacional da Mulher. É uma data em que as mulheres, em especial, relembram e também celebram o seu dia, relembram as lutas, os desafios, as agruras que constantemente têm que passar para sobreviver nesse mundo em que nós vivemos, pois certamente esse mundo que vivemos é um mundo feito para homens, um mundo pensado para ser machista, de homens, e as mulheres são obrigadas a lutar
E isso até é estranho, né? Porque ela tem que lutar para sobreviver nesse mundo, nesse espaço em que ela está inserida. E ao mesmo tempo também é a celebração, porque é uma vitória, uma conquista da mulher para também conseguir direitos, para também conseguir o seu espaço. É sabedor e é sabido de todos que ainda não é o mundo ideal, por conta até mesmo da realidade em que vivemos. E aí nós nos perguntamos por que isso acontece, por que a vida é desse jeito, e nós nos remetemos à própria experiência humana na sua história, nós remetemos à própria existência nossa nesta vida, e aí quem sabe a partir daí nós tenhamos algumas luzes a respeito do porquê desse comportamento que temos. É um comportamento desviado, desde já eu posso fazer essa afirmação, é um comportamento desviado, não era assim desde o início, não era assim que estava no propósito, no planejamento de Deus. E nós podemos ler isso no livro do Gênesis, quando nós vemos que Deus criou o ser humano. Ainda que a nossa versão traga a palavra Deus criou o homem, aí dá a impressão que é o homem do sexo masculino, mas não, Deus está falando, aqui está sendo falado a espécie humana. Na nova tradução da linguagem de hoje, está bem explícita, quando Deus criou os seres humanos, né? Mas nas outras versões vem a palavra homem, quando Deus criou o homem. Para um melhor entendimento, então, nós devíamos ler de fato, quando Deus criou a raça humana, ou o ser humano, ou criou a imagem de Deus. Homem e mulher o criou. Homem e mulher são imagem de Deus. Não é o homem que é o esplendor da glória de Deus e a mulher apenas o seu reflexo. Não é isso, pelo contrário. Ambos, diz o texto sagrado, ambos juntos, ou mesmo separadamente, é a imagem de Deus. Deus é assim. Deus é um ser homem, um ser mulher. Deus não é, na visão que temos, daquele Senhor de barbas brancas sentada num trono. Nós vamos nos decepcionar quando chegarmos no céu. Nós vamos dizer, nossa, a vida toda eu pensei que Deus fosse aquele Senhor, tipo Papai Noel, né? Sentado num trono de barbas brancas e cabelos brancos também longos. Com certeza Deus não é assim. Se quisermos saber como Deus é, basta olharmos para Jesus. Eu não falo do Jesus homem de Nazaré, mas Jesus, a pessoa, o ser, Deus encarnado. O texto sagrado fala que o homem e mulher são imagens de Deus. Se então quisermos ter uma imagem de Deus, é pensarmos num casal. Aliás, literalmente é assim, é o casal, homem e mulher juntos que formam a imagem completa de Deus. O próprio texto fala, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma companheira, uma auxiliadora, e juntos, portanto, é a imagem de Deus. Feitos no 6º dia da criação, o único dia em que o texto bíblico também fala que Deus viu o que criou e disse, é muito bom. Até então, o sol, a lua, as estrelas, os animais, as aves do céu, os animais do campo, os peixinhos, né, os marinhos, eram bons. Mas no 6º dia, ao criar o ser humano, que é a sua imagem, ele afirma, e viu Deus que era muito bom. Esse era o propósito de Deus para o ser humano. Ser imagem dele, igual a ele,
continuador dele, sem distinção entre macho e fêmea, homem e mulher, mas ambos criaturas de Deus. Mas a história diz que tudo isso mudou. Eu não aconselho vocês fazerem uma pesquisa no Dr. Google, que sabe de tudo, a respeito do que pensam os filósofos a respeito da mulher. Eu não aconselho. Vocês vão se decepcionar. Vão se decepcionar. A maneira como os clássicos, filósofos clássicos, Sócrates, Aristóteles, Platão, entendem, ou entendiam, na verdade, a mulher é decepcionante, eu diria até revoltante. Ao lermos o que eles falavam e pensavam a respeito da mulher, chega à beira de coisa doida, coisa do outro mundo. Eles não estavam falando de uma companheira, eles não estavam falando de uma mãe, eles não estavam falando de uma filha, de uma tia, de uma avó. Eu não sei do que eles estavam falando. Não sei. Também não aconselho a pesquisarem o que os teólogos falaram a respeito da mulher. Teólogos como Agostinho, São Tomás de Aquino, por exemplo. Da mesma maneira, da mesma forma, tem uma visão tanto deturpada desse texto de Gênesis 1:27. Aquele ser que eles pensam e imaginam e projetam e refletem sobre ele, esse ser, repito, não é a companheira, não é a mãe, não é a filha, não é. Eu não sei que ser que é. Rabinos judaicos, do qual a Bíblia tem a sua origem, no sentido de explicação, no sentido de aplicação, não para nós cristãos, mas para os judeus, mas eles formaram e geraram um sujeito que nós amamos muito, que é o Paulo. Basta ver o que Paulo pensa a respeito da mulher, e também ficamos um pé atrás. Gostamos muito quando Paulo fala a respeito de vários assuntos. E há quem gosta quando Paulo fala contra as mulheres também, né? Infelizmente. Paulo só elogia a mulher num momento da vida, quando ele fala que em Cristo não há homem nem mulher. Nas demais circunstâncias, ele, tanto quanto rabinos, coloca a mulher também numa situação diferenciada do homem, como se o homem fosse uma criatura suprema e a mulher sombra dessa criatura. Não é à toa que a mulher tem um papel, teve, na verdade, um papel coadjuvante na história da humanidade. E não é de assustar que figuras importantes, religiosa, política, artística, venham falar e refletir e trazer, pôr para fora aquilo que a sociedade fala a respeito da mulher. É por isso que vivemos a realidade em que vivemos, em que há um ser superior e outro inferior, como dizia Platão, por exemplo. Mas o Evangelho de Jesus Cristo nos mostra uma outra coisa. Se nós quisermos, de fato, vivermos de acordo com a vontade de Deus, basta atentarmos para as palavras e ações de Jesus Cristo. E nele, nelas, nas ações e na prática, nas palavras de Jesus, nós vamos encontrar
uma espécie de luz no fim do túnel. O texto do Evangelho de João, capítulo 4, diz respeito ao encontro de Jesus com a samaritana. É bem conhecido de nós. Jesus falava com uma mulher samaritana. Jesus conversava com aquela mulher, e não apenas isto, mas ele ensinava a como saber onde que é o lugar certo de adorar, como saber a respeito do relacionamento com Deus, como falar e como interagir na vida. E quando os discípulos que não estão presentes chegam e veem Jesus falando com ela, eles ficam admirados. E a admiração não é à toa, porque todo e qualquer ser humano sabe que um homem não pode falar com uma mulher. Um homem não pode se aproximar de uma mulher, e não é questão de pureza, não é questão de religiosidade, não é questão de malícia, não é questão de nada. É porque uma mulher não se deve, não merecia nem que se dirigisse a palavra. É assim que funcionavam as coisas. Um homem não pode dirigir uma palavra para uma mulher. Uma mulher não podia falar em público. Não é à toa que Paulo diz, né, que a mulher não fale na reunião, porque eles refletiam o pensamento e a prática daquele momento, daquela época. Mas Jesus fura e acaba com tudo isso, com toda essa visão de mundo, e Jesus está conversando com uma mulher, está falando da vida dela, está falando do que ela pensa a respeito do mundo, da religiosidade. E Jesus não se importa o que os outros vão pensar a respeito. Os discípulos, quando chegam, ficam admirados, e de fato tem razão em se admirar, porque Jesus quebra completamente essa tradição de que a mulher não é igual ao homem. Pelo contrário, se eu falo com Zaqueu, se eu falo com Mateus, se eu falo com João, se eu falo com Malaquias, se eu falo com Pedro, se eu falo com Tiago, eu também falo com uma mulher. Eu também discurso com uma mulher. Eu também ensino uma mulher. A samaritana não é a única. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. A prostituta a adulta, melhor dizendo, desculpe, a adulta que foi pego em flagrante, ele conversa com ela e a perdoa. O relacionamento de Jesus com a mulher não é diferente do relacionamento com o homem. Porque Jesus, diferentemente dos rabinos, dos filósofos, dos teólogos e do ser humano em geral, não enxerga a mulher como estes enxergam. Ele enxerga a mulher como Deus enxerga, como criatura de Deus igualmente feita, assim como o homem, imagem de Deus, merecedoras da graça de Deus. E aí Paulo entendeu. Por isso que Paulo fala que em Cristo não há homem nem mulher. Mas Jesus quebra todo o paradigma que havia naquele momento do relacionamento social entre homem e mulher. Ele fala com ela, aproxima-se dela, instrui, perdoa, salva, cura. E ela não é a única mulher na Bíblia que recebe de Jesus bênção. Então, se nós quisermos entender um pouco de como conviver neste mundo dividido, basta olharmos para a prática de Jesus, a ação de Jesus, o ensino de Jesus. Se nós não conseguimos ver a ação de Deus na criação igualitária, pelo menos possamos ver na ação de Jesus, no tratamento da mesma forma. E fechemos os ouvidos para o que a sociedade fala. Sejam
simples seres humanos, homens masculino mesmo, ou alto escalão que há no nosso mundo, porque está desprovido do entendimento do que Deus criou, do que Jesus ratificou, quando diz, de fato, que o homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Que Deus nos abençoe. E viva as mulheres! Vamos nos colocar em pé e fazer juntos e juntas a leitura da afirmação de fé que está lá em Colossenses, capítulo 1, de 15 a 20. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, qualquer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as causas ter a primazia. Porque aprove de Deus que nele reside toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Cantemos o cântico número 82, Glória ao Salvador. Nesse momento que cantamos os hinos, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem depositá-los aqui no gasofilácio. Na cruz buscando meu Redentor, Cristo implorando o seu favor, Ele entendeu todo o meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Sei que Jesus é meu Redentor. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Fruto de graça me perdoou. Ele da morte me libertou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Sei que Jesus é meu Redentor. Glória ao Salvador. Nesse momento teremos a oração de gratidão pelos dízimos e ofertas. Eu vou pedir para a nossa diaconisa, a Elair, que faça a oração de gratidão pelos dízimos e ofertas. Enquanto ela chega aqui, também lembrando os irmãos que podem fazer depósitos na conta. Além do momento que estão aqui, vai ser transmitido Banco Bradesco, agência 545, conta 635, dígito 7. 579, dígito 7, desculpa, 579, dígito 7. É que tem muita conta na minha cabeça. Pai, pedimos agora que venha receber, Senhor, todas essas ofertas
que foram dedicadas a Ti, Senhor. Pedimos para que venha também receber, Senhor, o nosso tempo, os nossos dons, que todos eles possam ser usados, Senhor, para o louvor do Teu nome, que todos eles sejam usados, Senhor, para ajudar os próximos, que sejam usados para alcançarem cada vez mais pessoas com as Tuas palavras. Pedimos para que venha receber, Senhor, essas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento são os enviados. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais de gratidão em vosso coração. Cantemos o cântico Salvação em Cristo 141. Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor, pois salvação me deste aqui, aceita o meu louvor. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a Ti louvarei, pois tudo dominas. Descanso nunca conheci, inútil sempre sou, mas Cristo se lembrou de mim, honroso me chamou. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a Ti louvarei, pois tudo dominas. Comigo brinde, exaltai o grande Salvador, pois todo Cristo me supriu, embora pecador. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a Ti louvarei, pois tudo dominas. Louvor, louvor darei a Ti, ó Cristo meu Senhor. Profeta, sacerdote e Salvador. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a Ti louvarei, pois tudo Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. Gostaria de dar um aviso. Semana que vem nós teremos a nossa Assembleia Ordinária. Assembleia Ordinária é aquela que trata de 3 assuntos.
é ouvir o relatório da tesouraria. A tesoureira prestará relatório do movimento de 2021. 2 é ouvir o relatório, o parecer da comissão que examinou a documentação da tesouraria no decorrer de 21. Então, ouviremos o parecer dessa comissão. E 3, nomear outra comissão para acompanhar a tesouraria no ano de 2022. Está marcado para as 10 da manhã, portanto, teremos escola às 9, normalmente. Às 10, então, teremos a assembleia e faremos uma devocional um pouco mais estendida, né, com cânticos e uma meditação. E, enfim, a própria assembleia não havendo culto no costume que temos de cultuar com todas as suas partes. E dia 26, sábado, outro evento, e a Bia vai falar sobre ele. O Dia Internacional da Mulher foi essa semana e nós teremos uma atividade aqui na igreja no dia 26, às 16 horas, de forma presencial. Teremos a participação da doutora Renata Soifer-Kreiser, que é mestre em psicologia, para conversarmos sobre a saúde física, emocional, espiritual e social da mulher em diferentes fases da vida. Um assunto bem interessante. E para isso, homens e mulheres estão convidadas de todas as idades, para que a gente possa conversar um pouquinho e pensar, né, quais as influências dessas questões no nosso dia a dia e na nossa igreja. Contamos com a presença de todos e todas. Porque estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo. Ansioso espero a sua voz, o grande dia em que tu virás. A igreja. Então subiremos. A igreja pode cantar. Aleluia. Contigo está para todo sempre. Aleluia.
Bom domingo a todos, com a graça e a bênção de Deus. E nos veremos, se Deus quiser, semana que vem.